tive uma experiência muito curiosa na Mansão do Caminho. Há 30 anos aproximadamente, nós tínhamos uma criança de 6 anos chamada Júlio. Ainda não havia o terrorismo internacional, mas Júlio era um terrorista. Aos 6 anos, ele sabia de tudo quanto se passava na Mansão do Caminho. Porém, dentro do seu campo lúdico, da sua imaginação fértil, da maravilha das suas concepções, eu chamava carinhosamente Julinho, o terror. E ele adorava os olhos brilhantes. Ele sempre chegava para contar-me coisas que não aconteceram, com uma seriedade e com uma argumentação impressionante, que eu estimulava, naturalmente canalizando, para que ele encontrasse o discernimento. Numa oportunidade em que realizávamos uma aula para crianças de 4 a 7 anos, a respeito da fantasia, a mentira, a respeito da verdade, o fato, experimentamos várias manifestações metodológicas, vários métodos psicológicos, e depois dei 1 hora de exemplos materiais, utilizando-os em um verdadeiro laboratório. Todos pareciam haver entendido o que era mentira e o que era verdade. Julinho, inclusive, para meu karma. Porque naquela semana, Julinho tinha habilidade de estar no lugar em que não devia, na hora que não podia, e ele sempre estava. Eu me encontrava trabalhando na minha sala, quando o porteiro da Mansão do Caminho me chamou ao interfone e me disse: tio Divaldo, que tem uma senhora que lhe quer falar. Eram 10 horas da manhã. E eu redarguí: mas o senhor sabe, senhor Epaminondas, que eu não atendo a essa hora. Eu tenho outros compromissos, o senhor sabe que eu viajo muito. E que estas horas eu reservo para atender aos compromissos da mansão, já que eu atendo 5 noites por semana, a partir das 19 horas, mande que a senhora venha. Depois das 7 da noite, está bem? E desliguei o interfone. Ele novamente ligou. Tio Divaldo, eu já disse para ela que o senhor não pode atender, mas ela está insistindo. E eu me irritei. Não devia, mas me irritei. Não demonstrei. E lhe falei com os dentes cerrados: senhor Epaminondas, o senhor sabe que eu não irei atender, porque eu não posso ficar aqui à disposição de qualquer pessoa que chegue, interrompendo compromissos que eu não posso adiar. O senhor diga para ela que eu não irei atender. Eu já disse, tio Divaldo, mas ela insiste. Eu digo: senhor Epaminondas, quem é o patrão? Quem é o empregado? O senhor está me impondo uma coisa que eu não vou atender. Então diga-lhe que eu não estou. E bati o telefone. No justo momento em que eu bati o telefone, sai de debaixo da mesa em que eu estava Julinho Terror. Ele saiu, colocou as 2 mãos na cintura, sorriu triunfalmente para mim e disse-me, mentindo, hein? Com autoridade de adulto, eu olhei para ele sério e perguntei: Julinho, quem é que está mentindo? Você. Porque a criança não tem medo, ela não raciocina. Você. Eu digo: Julinho, eu não estou mentindo. Eu estou dizendo a senhor Epaminondas que eu não estou lá na portaria. Outra mentira. Você está dizendo que não está na mansão. E você está na mansão. Não é verdade? Senhor Epaminondas, diga à senhora que eu acabei de chegar. E Julinho, outra mentira. Ele não saiu e já chegou. É outra mentira. Eu digo: Julinho, existem ocasiões em que as pessoas nos obrigam a dizer algo que não é verdade. E nós chamamos isto mentira branca, uma coisa leve. E como é a mentira preta? Havia discriminação racial até na mentira. Eu digo: Julinho, pelo amor de Deus, vá para casa e nós conversamos depois.
E demorei um mês para me reabilitar da percepção deste menino que estava no período mágico e deu um salto para um período superior. E a partir dali, sempre que eu atendia o interfone, eu olhava para ver se Julio estava, por acaso, ao alcance das minhas palavras.